Bom, gente, vou apresentar o Journal Club de hoje. Um trabalho daqui do nosso hospital, da equipe do Nefragudos, com os nomes que a gente muito conhece. Um trabalho no contexto de Covid, visando avaliar se havia uma tendência maior de coagulação dos filtros na diálise contínua, na terapia de substituição renal contínua, e se adicionar heparina poderia estender o uso desse filtro. A gente sabe que os pacientes com Covid, eles evoluem em uma grande parte, até 30%, com disfunção renal, que isso agrega gravidade no contexto de uma doença trombogênica, e que a gente não tem até hoje uma evidência de que anticoagular o paciente com Covid na UTI mude desfechos. E aí a gente fica na dúvida, o que a gente pode fazer para aumentar o tempo de uso desses filtros de terapia substitutiva renal contínua, que eles são caros, que eles trazem perdas de sangue para o paciente quando coagula, além de outros inconvenientes. E a gente queria saber se você fazer essa terapia substitutiva renal contínua na UTI no paciente COVID, com só citrato ou associar heparina, se isso poderia aumentar o tempo útil de vida útil do filtro, da membrana. Foi um trabalho unicêntrico, retrospectivo e observacional, de janeiro de 2019 a julho de 2020, então pegando pacientes sem COVID também, que incluiu pacientes que tivessem lesão renal aguda e fossem tratados com CRRT. Então, sim, teve os pacientes sem COVID também. Antes do COVID, a terapia era sempre com... O padrão seria com hemofiltração, com reposição pré-filtro. E aí, em janeiro, eles começaram a fazer mais hemodiálise e hemodiafiltração, pelo menor risco de coagulação da membrana, até mesmo antes do COVID. E os pacientes que foram incluídos nesse trabalho, que são os que a gente conhece, ou utilizaram a Diapact, ou a Prisma e a Multifiltrate, que é o que a gente tem. E essa é a superfície diária da membrana de cada uma delas. A troca era feita de rotina com 72 horas, ou quando tivesse uma pressão pré-filtro alta que indicasse coagulação do filtro, e a dose do padrão da hemodiafiltração seria 30 ml por quilo, com 2/3 de dialisato e 1/3 de hemofiltração. Antes da pandemia, a gente usava essa solução de ACD de 1.000 ml dessa solução, que continha 74,8 milimol de citrato trissódico, e 38,1 milimol de ácido cítrico, numa dose de 3 milimol por litro de sangue tratado, com um alvo de calciônico pós-capilar de 1 a 1,4. Pós-pandemia, teve uma mudança de protocolo, porque a gente visualizou de forma observacional mesmo que estava perdendo mais filtro, de forma a incluir a heparina não fracionada, numa dose fixa de 10 unidades por quilo por hora, não guiado por TTPA, aumentou a dose do ACD de 4 milimol por litro de sangue tratado, com um alvo de calciônico pós-capilar menor do que 1. A gente teve 3 grupos, que eles discriminaram de acordo com essa análise, que seriam os pacientes não COVID, que só utilizaram citrato, os pacientes com COVID, que utilizaram somente citrato, e os pacientes com COVID, que utilizaram os dois, citrato e heparina. Eles avaliaram em 72 horas o que aconteceria com variáveis clínicas, com o funcionamento do filtro, com eventos adversos associados ao uso da heparina, como sangramento e plaquetopenia, e distúrbios hidroeletrolíticos que pudessem ser associados também à heparina. O que eles queriam avaliar, principalmente, era o tempo até a coagulação do filtro, se isso poderia ser prolongado ou não, a coagulação desse filtro em 24, 48 e 72 horas e a presença de eventos adversos. Então, a gente teve 3 grupos, que eu falei para vocês, com heparina ou COVID ou não, e eles foram comparados por análise de variância, que é o teste de Kruskal-Wallis para variáveis contínuas, para as categorias que quadrado ou Fischer. O filtro sem coagulação foi avaliado uma sobrevida, entre aspas, por Kaplan-Meier, e o valor de P por log rank. Teve uma análise também de Cox Proportional Hazard para identificar a associação entre o tipo de estratégia e a chance de coagulação da membrana. Tivemos 611 pacientes que eram lesão renal aguda com CRRT. Foram excluídos os que foram conectados a ECMO, os que foram readmitidos, e a maioria era porque ou estava faltando dados ou porque tinham sido naquele contexto de ainda filtração. No final, a gente teve 238 pacientes, que foram 50 não COVID, 64 COVID com citrato e 124 COVID com as 2 formas de anticoagulação. A tabela 1 das características dos pacientes, ela foi comparada com o valor de P, mas o que a gente consegue ver é que no grupo com COVID, que aqui, ó, não COVID, e essas 2 colunas de COVID só com citrato ou com citrato e heparina.
A gente tem uma média de idade no paciente não Covid de 54 anos e no não Covid em torno de 64. Parecia que os pacientes com Covid eram realmente mais idosos. Mais hipoxêmicos, 165 contra 340, então realmente mais hipoxêmicos, que utilizavam mais vasopressores, 92%, 93% dos pacientes que foi para diálise, para terapia contínua, que usavam vasopressores. Eles tinham, aqui bom, mas a gente tinha uma ureia maior nos pacientes com Covid, em relação ao não Covid, mas sem uma creatinina que era até semelhante. Então, essa linha aqui, 4,57, 5,12 e 5,1, 11. No mais, em relação à terapia dialítica mesmo, do tratamento mesmo, teve um fluxo de sangue que foi por valor de P menor, que era 150 nos pacientes Covid e 160 no paciente não Covid, uma dose de dialisato maior, uma dose de fluido de reposição semelhante, 1025, 1057, 880 em média, e uma fração de filtração maior. Aí uma coisa que eu quis chamar a atenção, até para a gente refletir mesmo, que o alvo no não Covid era 1,1 a 1,4, né? E o valor médio que a gente teve foi 1,36, e somente 60% teve um valor médio pós-filtro menor do que 1,4, que era o que a gente gostaria. E o médio nos pacientes Covid era 1,06 e somente 35%, em média, teve esse valor menor do que 1 de calciônico pós-capilar. Dos desfechos, eles trouxeram 3 gráficos para a gente com curva de Kaplan-Meier, avaliando nesse aqui, quem usou citrato ou citrato e heparina, incluindo todo mundo, que era Covid ou não Covid, que eles viram que teve uma diferença de tempo que você poderia usar o filtro, com 46,6% de todos os pacientes com perda de coagulação no primeiro uso, nas primeiras 72 horas. Esse aqui que comparou os 3 grupos mesmo, que a gente vê que a curva vermelha é os Covids que fizeram dupla terapia e que realmente parece que abriu a curva, que os Covids que usaram só citrato coagularam mais e que os não Covids ficaram aqui no meio termo. O tempo médio com citrato foi 25,6 horas e com citrato e heparina estendeu bastante para 81,9 horas. Esse aqui é só dos pacientes Covid, com citrato e heparina ou só citrato, e que eles também acharam, pela análise de variância, que tinha uma significância estatística. Em relação aos eventos adversos, que é uma coisa que a gente fica preocupado de dar heparina para os pacientes, não pareceu ter um aumento de eventos de sangramento nos pacientes com Covid que usaram heparina, até porque você vê que os pacientes não Covid tiveram até mais eventos de sangramento em relação aos não Covid com heparina. Eles ressaltam no texto que a gente tem, no caso, a UTI do fígado, vários pacientes cirróticos transplantados e que talvez isso seja um viés nos pacientes não Covid que sangrassem mais ou que tivessem maior necessidade de transfusão de sangue por conta disso, que aqui 44% dos pacientes que eram não Covid recebeu transfusão de sangue e em torno de 25% para os pacientes que eram Covid. E também teve uma diferença aqui no TTPA, né, que a gente está dando heparina, eles foram comparar isso também. Nos não Covid ficou em torno de 1,14 e no Covid com heparina realmente aumentou para 2,42. Dos demais, assim, o que parecia que tivesse evento adverso, que parecia muito mais no grupo não Covid, sabe? Uma coisa que me surpreendeu. Nos fatores de risco para coagulação na primeira diálise, eles fizeram uma análise univariada que parecia que o uso da heparina protegia esses pacientes e que o dedímero, o nível do dedímero acima de 1.000, poderia ser um fator de risco, um fator que indicasse um maior risco de trombose. E aqui, isso dos desfechos que eles avaliaram mesmo, né, teve uma diferença protetora do grupo que usou heparina e talvez um maior risco nos pacientes que tinham dedímero mais alto, mas que sem outros, talvez a hemoglobina aqui, mas acho que mais cavado, o resto parecia mais consistente. E na curva também do dedímero, eles acharam que poderia haver uma sugestão de mais risco de trombogênico em quem tivesse dedímero mais alto com esse corte de quase 6.000. O que eles sugeriram, no final, nas conclusões do trabalho, é que essa combinação de pacientes com Covid que usassem heparina e citrato parecia ter um efeito protetor em aumentando o tempo de uso das membranas. E eles fizeram a hipótese de que talvez em pacientes que tivessem um aumento fossem mais trombogênicos, talvez essa estratégia fosse útil em outros pacientes também, não só no Covid. As minhas conclusões é que, apesar de ser um trabalho unicêntrico, é um unicêntrico nosso, então ele avalia a nossa realidade mesmo.
eu fiquei muito preocupada nessa história da heparina em relação a eventos adversos, mas me pareceu ser seguro. Então, fiquei assim, é um estudo observacional, mas acho que me deixa mais tranquila. E que também me pareceu ter benefício. Assim, ressalto ainda, tem um aspecto econômico importante, principalmente para a gente que é do SUS. Talvez não deixar esses filtros coagularem seja uma coisa boa, até para o paciente também, mas também economicamente. E aí a questão dos cirróticos que eu trouxe para vocês, que eles ressaltaram que poderia ter um fator contribuinte maior nos pacientes não COVID. Obrigada. Piauí, viu, gente? Nas praias aqui, ó. Fui batizada nessa igreja. Para quebrar, eu, né? Primeiro, queria parabenizar aí a sua aula. Acho que você se esforçou para fazer graficamente ficar melhor para a gente entender aí os conceitos, né? Esse é um artigo que eu acho que é muito legal, que é um artigo aqui nosso. Ele surgiu de uma observação clínica do pessoal do Nefragudos, então é uma ideia muito elegante, né? Você observou que está dando alguma coisa errada e tomar uma ação em cima disso, né? E assim, eu acho que o desfecho dele ser publicado numa revista revisada por pares e tal, ele já ressalta a qualidade dele, tá? Dito isso, a gente está aqui para fazer uma análise crítica, né? Então, aí eu quero ver o que vocês pensam a respeito do artigo, qual que era a pergunta, se o que o artigo trouxe é relacionado à pergunta, ou se ele extrapolou a pergunta que ele tinha, se os modelos foram adequados ou não, e como isso foi feito. Aí a gente tem bastante coisa aí para discutir nesse artigo. Eu gosto muito do racional, então vamos tentar aproveitar aí esse momento para isso. Antes, vocês querem só falar rapidamente da estatística? Eu vou perguntar para a Flávia, quem quiser ajudar, ajuda. Tá? Então, vamos lá, uma coisa por coisa lá. Análise de variância e Kurzweil-Wallace. O que é isso aí? Para que serve esse tipo de análise? Não vou poder explicar, eu li, mas não consigo. O que você acha? Se alguém tiver ideia aí, pode... Gente, eu li isso 3 vezes, mas eu não vou saber explicar mesmo. Você precisa saber como é feito, quando ele deve ser feito. Eu vi que quando você queria avaliar tendências num mesmo grupo, assim, não sei explicar direito. Mais ou menos isso, assim, No mesmo grupo de pacientes, avaliar... porque aqui eles estavam querendo comparar 3 grupos. Se você quer comparar médias entre 2 grupos, ou seja, o seu desfecho é uma variável quantitativa contínua, que eu não sei quais que tinha ali, o dedímero, por exemplo. Aí, como eles tinham 3 grupos, não dá para você usar um teste T. O teste T só compara 2 grupos. Tá? Então, eles têm que usar esse método que é a análise de variância, que pode comparar 3 grupos. Isso quando respeita a distribuição normal. Quando não respeita, você tem que usar o teste não paramétrico equivalente, que é o teste Kurzweil-Wallace. Tá? Então, é isso que é a análise de variância Kurzweil-Wallace, porque aí eles apresentam 3 grupos, né? A análise de variância é um método paramétrico, quando a variável tem distribuição normal, ou quando o N é o suficiente para você assumir lá como é que é o nome? Você assumir esqueci o nome, Marcelo. O teorema do limite central, que é quando você tem um N muito grande, mesmo que a distribuição não seja normal, você assume que é aproximadamente normal e dá para usar o teste, entendeu? Aí depois que quadrado e Fischer, isso é para qualquer número de variáveis quantitativas, categóricas. Vocês vão ter aula amanhã com o Pedro, ele vai revisar isso aí com vocês. Então, mortalidade, por exemplo, você tem 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, ele vai te dizer se tem diferença entre os grupos. Então, esses são os 2 tipos de análise mais comuns. Então, você tem uma variável quantitativa contínua como desfecho ou uma variável categórica como desfecho. Aí eles usaram um terceiro método, que é a análise de sobrevida. Então, nesse artigo tem todo tipo de análise que você pode fazer, basicamente, assim, para as variáveis, os desfechos mais comuns, né? E aí, para que serve o Kaplan-Meier? Qual que é a ideia de apresentar isso? O que ele analisa? Uma relação de uma variável com o tempo, né? Geralmente a gente vê isso com sobrevida, que a gente consegue ver. Isso, ele é chamado de sobrevida, mas a sobrevida não precisa ser vida, necessariamente. Sim. Tá? Então, tempo até ter um evento. Sim. O evento ele é categórico. Então, coagular o filtro ou não, morrer ou não morrer,
certo? Só que ele leva em conta o tempo, né? Então, como aí você está levando duas coisas em consideração nessa análise. Aí esse tempo pode ser em anos, pode ser em meses, pode ser em dias, pode ser em horas. Aqui provavelmente eles levaram em conta em horas, porque é o tempo que a gente usa para ver o tempo de patentes do filtro. Como é que você descreve, assim, a estatística descritiva disso? Você vai apresentar assim, o tempo até ter o evento é tanto. Quanto que se apresenta? Se você quiser apresentar um resultado, se apresenta como? Além da curva, né? Como que a gente geralmente fala quando eu quero apresentar esse dado? Você fala assim, o tempo até ter o evento é 10 horas. Mas você tem que botar esse corte em algum lugar. Então, geralmente, a gente fala mediana. Né? A mediana de patência do filtro no grupo tal é tanto. Se você olhar no Kaplan-Meier, você pode dizer onde que é a mediana. Bota lá no Kaplan-Meier. Porque o Kaplan-Meier é um método não paramétrico. Ele não assume, você não está assumindo nenhuma distribuição. Tá? O Cox é um método semiparamétrico. Na análise de sobrevida, você tem métodos paramétricos também, que ele cria uma curva que é explicada por uma equação paramétrica. Mas não é o Kaplan-Meier, não é. Ele, assim, cada vez que acontece um evento, ele dá uma quedinha, ele dá essa escadinha que aparece ali. Então, por exemplo, a mediana do grupo vermelhinho ali é quase 72 horas, né? Mais 72 horas, né? O que é estranho, porque eles falaram que em 72 horas troca o filtro. Então, essa curva era para terminar em 72 horas, em teoria. Então, a mediana do grupo pretinho ali, dá 24 horas exatamente, não dá? Bom, então isso tem, por exemplo, critérios de qualidade de diários, e um deles é essa mediana de tempo até coagular o filtro. Que o mínimo tem que ser 24 horas, né, Marcelo? Acho que é o recomendado. Então, assim, a impressão subjetiva nossa é que estava muito ruim, estava coagulando tudo. Então, olhando aí, não parece estar tão ruim, mas eu tenho uma outra explicação para isso, que a gente vai tentar. Eu quero ver se vocês chegam. Eles têm que dar um valor assim, de diferença de mediana de tempo considerado significativo ou como que é isso? Ou ele só vê se tem uma diferença? Não, só vê se vai ter uma diferença, baseado aí no teste. Então, o Kaplan-Meier o Kaplan-Meier é a figura. Ele só plota ao longo do tempo quem foi tendo evento ou quem foi sendo censurado. Censurado assim, ele perdeu o segmento, você não vai perder segmento de ninguém, tá? Na UTI não é para perder segmento do filtro da diálise, certo? Então é que você não assume censuramento. Tem um outro problema que pode acontecer aqui que não está contemplado, mas não é ser censurado. Então, cada vez que alguém tem um evento, ou seja, o filtro coagula, ele vai tendo um pontinho para baixo. Agora, como é que compara? Vamos lá, agora volta lá no... Isso, o que é o log rank? Ele é igual ao Q quadrado, vocês vão ter aula maior do Q quadrado. Ele compara o que seria a curva esperada com a curva que aconteceu. Tá? Tem mais coisas por trás disso, mas é isso que ele faz. É igual ao Q quadrado, ele compara a tabela esperada para o que você tem com uma tabela que não tivesse diferença nenhuma, entendeu? Ele compara o esperado e o observado, é a mesma coisa. E aí, baseado nisso, ele vai para um negócio e ele te dá um valor de P. Tá? Mas, assim, então o tempo, assim, porque eu fico pensando assim, tá, e se fosse a mediana, tipo, 51 horas, tipo, se fosse 60, aí automaticamente já ia dar, tipo, não é algo que eu... É que ele não compara a mediana, necessariamente. Ele está comparando esses eventos que vão tendo ao longo do tempo. Por isso que é meio difícil de entender mesmo. Eu vou dar aula de análise sobre isso para vocês mês que vem. Aí a gente tenta esmiuçar isso. Mas por hora é isso que ele compara, tá? Bom, e aí o que é o modelo de Cox? Só para a gente entender o que eles usaram. Aí a gente está indo para um modelo de regressão múltipla. Então, o modelo de Cox é a forma de você analisar, fazer uma análise de sobrevida, ajustando para covariáveis, tá? Então, isso aqui é o modelo de Cox. Tem outras coisas por trás disso, mas é isso que ele faz, tá bom? Certo? E aí a gente vai chegar agora na... Então, eu só queria que vocês tivessem esses conceitos da estatística para a gente interpretar o texto, certo? Então, vamos adiante. Quem que quer falar aí o que acha sobre o texto? Assim, você acha aí de...
fatores que a gente tem que levar em consideração para interpretar esse texto. Não entendi muito bem a pergunta. Isso aí. O que você achou aí? Tem alguma coisa que chamou a atenção, que eles fizeram, que não fizeram? Depois a gente chega na conclusão se a gente usa isso para a nossa prática ou não. Né? Concordo com a sua. Sim. Obrigado. Eu aproveitei a silêncio mesmo. Não, foi uma dúvida que eu tive do trabalho mesmo. Eu confesso que eu fiz uma leiturinha bem dinâmica. Talvez ele tenha falado isso em algum momento e eu não tenha visto. Eu li uns 15 minutos desse negócio. Um dado que eu senti falta foi sendo um estudo observacional do... Se eles explicarem em algum momento, em algum lugar, do porquê que os pacientes que estavam sem heparina ficaram sem heparina. Tipo assim, foi um estudo observacional. Um grupo foi citrato, outro grupo foi citrato mais heparina. Por que os pacientes que ficaram só com citrato não entrou a heparina? Que eu fiquei tentando refletir um pouco sobre isso, eu não, assim, ainda mais foi aqui, eu fiquei tentando pensar, lembrar exemplos, e não fica muito claro na minha cabeça. O que você está preocupado com isso? Assim, na prática, o que aconteceu? Eles estavam seguindo o protocolo deles, eles tinham mudado isso já, e resolveram, como eles estavam falando muito, eles falaram assim, vamos mudar, vamos botar heparina para frente. Isso é uma estratégia já descrita na literatura. Quando você compara heparina com citrato, o citrato é melhor, mas você pode fazer heparina pré-filtro em baixa dose. Não para anticoagular o paciente, mas para anticoagular o filtro. Isso já era uma estratégia descrita. Então, eles que fizeram. E além disso, eles aumentaram a dose do citrato. Né? Eles aumentaram a dose do citrato e botaram heparina. Mas a sua pergunta é muito importante, porque assim, a pergunta deles... Qual que foi a pergunta? Você voltou ali. Volta lá na pergunta. Não, acho que dá para o pessoal de casa ouvir, tá? Fica muito ruim. A pergunta é, em pacientes com Covid-19, isso está escrito mesmo no texto? Bem explicitamente. Pacientes com Covid-19 e disfunção renal, com necessidade de diálise, né? Ou não, né? Nem sempre necessariamente precisa, mas que foram submetidos... Não, isso é importante, porque a gente vai que foram submetidos à terapia renal, anticoagulação regional com citrato mais heparina, comparado somente com anticoagulação regional, traz diferença no risco de coagulação. Então, eles já falaram assim, o desfecho primário ia ser uma análise de sobrevida, de tempo até coagular, em pacientes com Covid-19 em diálise. Então, a pergunta aqui, então, muito importante aqui, a pergunta deles era causal, eles querem responder se uma intervenção, um estudo observacional, se essa intervenção é melhor do que somente o citrato. Aí eu acho que a sua pergunta é muito importante. O que você estava querendo saber disso da heparina? Volta no flowchart lá. É possível, porque assim, 95% dos estudos que querem responder essa pergunta, eles respondem errado, entendeu? Então, vamos lá. Eles excluíram o CVVH porque tinha mudado o protocolo, CVVHD, tá bom, isso é legal. Excluíram quem não usou ACD, tudo bem, não seria comparável. Olha ali, tem um critério de exclusão que não era para estar ali. Missing data, não era para estar ali. Missing data tem que vir depois, porque primeiro é critério de inclusão e exclusão. Se faltou o dado, você tem que lidar com esse problema depois, não é no critério de inclusão e exclusão do estudo, tá? Porque, e se esse 137 aí, todo mundo usou heparina e sangrou pra cacete? Você não vai saber nunca. Não, é justificável. Não estou falando que não é justificável, mas Joia, então quem que falou do Missing Data? Você? Missing Data dele era tipo, até dedinho mesmo, sabe? Não tinha dedinho mesmo até 2 horas. Eu mesmo não pedi, então não vai falar comigo. Aí eles excluíram do estudo? Se eu não me engano, sim. Tá. Então, bom, aí a gente pode entrar nessa discussão, mas é importante vocês saberem. Mas por que aqui é importante? Você imagina, se você fosse fazer um estudo randomizado, você randomizaria para citrato e heparina versus citrato um paciente com alto risco de sangramento? Seria um fator de exclusão. Então, isso tinha que ser fator de exclusão aqui. Porque você está introduzindo viés na amostra. Porque, como é um estudo observacional, é muito provável que o paciente de alto risco de sangramento, eles só usaram ACD e não usaram ACD mais heparina. Então, isso introduz um viés na amostra. Tá? Quando você está usando um estudo observacional. E esse é o grande problema dos estudos observacionais, porque não se pensa muito em critério de elegibilidade.
Não, é porque o motivo para isso é o como é chamado, os americanos chamam de confounding by indication. Você escolheu usar citrato heparina porque tem menor risco de sangramento. E talvez ter menor risco de sangramento é porque o paciente é menos grave, ele não está com aglopata, não está com CIVD, você entendeu? Então a indicação da sua terapia, ela tem um motivo outro que não esse. Aqui eu nem sei se é o caso, mas não dá para você ficar tranquilo, porque não se pensou nisso na hora de desenhar o estudo. Tá? Explicitamente, pelo menos. Pode ser que pensaram, mas não está explícito no texto. Tem alguma coisa de casualidade, eu tenho que desenhar os critérios de inclusão parecido com o que eu usaria se fosse um RCT. Se você quiser analisar uma intervenção, sim. Tá. Mas aqui aí a gente vai mais chegar um pouco mais adiante. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostei da sua pergunta. O que mais que vocês pensam aí de... Alguns dos pacientes que foram incluídos no grupo ACD sem heparina ainda tivessem submetidos a um outro protocolo de ACD também que fosse com uma menor dose, né? Primeiro eles começaram com uma dose menor, daí além da heparina eles aumentaram a dose do citrato. Talvez isso fosse um outro... o aumento da dose... Duas coisas. Vamos chamar assim, em vez de heparina, assim, é um augmented anticoagulation, entendeu? Eles aumentaram o citrato e aumentaram a heparina. Mas o outro grupo é citrato 3 milimol por litro de sangue. Sim, mas aí o benefício, o tempo, a sobrevida do filtro que eu estou atribuindo ao grupo heparina, na verdade, talvez tenha alguma coisa dissolvida ali do citrato a mais também, da dose aumentada. Pode ser que sim. Ele fez uma comparação dos pacientes que eu vi o nível de cálcio onde foi. Não, em relação ao cálcio, eles destacam isso nas conclusões, que pode ser um viés, porque a gente aumentou a dose do cálcio também, mas fizeram análise muito variada disso também. Mas ainda continua como e eles esperam que... E também tem assim, tem um grupo não Covid que usava 3 e o grupo Covid que usava... Todos usavam 4, né? O no Covid que estava na parede, eles estavam com a mesma dose, só o não Covid que estava com a dose menor. Mas eles fizeram análise. Mas tem aí? Eu não lembro. Não está descrito como, mas eles dizem nas suas eles sabem que isso é um problema. Bom, que mais aí? Quem que pensar algo mais a respeito? Então, a elegibilidade, por exemplo, você falou do cirrótico. Você acha que tinha que ter excluído os cirróticos? Não, ele tem o maior risco de sangramento. Sim, mas acho que dá uma razão. Aumenta o N, mas você introduz já, você tá, porque não é comparável um COVID com um cirrótico lá do fígado. Assim, de cara, não são comparáveis. Você pode, a não ser que você pense assim, esse é um confounder super importante e eu vou botar na minha análise multivariada de qualquer jeito, para corrigir para esse efeito. Entendeu? Aí a gente vai para pro segundo ponto. Então, são poucas coisas que são muito importantes. O primeiro é isso, elegibilidade. Quando você está analisando uma intervenção com estudo observacional, para mim aí, por exemplo, já acabou para mim. Entendeu? Eu já o resultado final disso aqui vai representar o que aconteceu, o que a gente pode observar, mas esse estudo ele já é de baixa qualidade metodológica, do ponto de vista de estudo observacional, tá? Porque não tinha critérios de elegibilidade semelhantes a um estudo clínico, tá? Vocês que viveram isso, que máquinas vocês viram sendo usadas? Deu um monte de problema. Tá. E a multifiltrate foi a maior parte da última parte, da segunda parte da pandemia, certo? Sim, é só para quem tem a Prisma, né? No hospital não tem Prisma. Lá no início da pandemia tinha outras máquinas, né? Tinha. Só fazer uma pergunta. Quando você pensa em máquinas, você fala assim, os que usaram heparina, que máquinas usaram mais? Multifiltrate. Os que não usaram heparina, Diapactive, por quê? Botar mais uma bomba lá em cima da Diapactive. Seriam 2 bombas adicionais não controladas pela máquina, né? Tá bom, perfeito. Agora pensa assim, em termos de qualidade de filtro. Que filtro que a Multifiltrate usa? É o filtro multifiltrate, ponto. É próprio. É próprio.
Todos são polisulfona, exceto a Prisma, eu acho que eles estão comprando poliacrilato de nitrila também. Mas assim, todos são polisulfona. O problema é que a superfície é diferente, as marcas são diferentes, e a Diapact, o que você comprar, você põe. O multifiltrate não. Tá? Não, só para a gente lembrar disso aqui. Qualquer filtro que você quiser, você põe lá. Tá bom? A posição de anticoagulação é diferente, né? Por exemplo, na Diapact, eu acho que entra depois do catabolhas, né? Enquanto no multifiltrate entra antes. Então, acho que isso faz muita diferença também, né? Tem um pouco mais... O circuito da multifiltrate são 4 vias. 2 mais grossas e 2 mais finas. A mais fina, ela leva o citrato até a entrada, a heparina até a entrada, e a mais fina do outro lado leva o cálcio para reporção na devolução quase no catéter. Igual a Prisma. Não, o filtrate a gente põe nos catabolhas. Ou na via proximal de lavagem, ou no catabolhas proximal, ou no catabolhas distal também. Isso é um detalhe até, mas já quer dizer, isso pode explicar o resultado, vocês concordam? O resultado, assim, a gente não está falando que o resultado foi diferente por causa disso, mas ele pode ter sido diferente por causa disso, não pode? Então isso tem que ser colocado, você tem que tentar de alguma forma corrigir para isso. De alguma forma, né? Aí... Então, isso aqui tudo é para a gente pensar assim, ó, a pergunta que eu quero responder é aquela. Então, hoje o que é recomendado quando você quer fazer uma pergunta causal, só para vocês terem em mente? É você especificar critérios de elegibilidade, isso é o primeiro passo, tá? E depois, quando você for responder a pergunta, é você pensar no modelo causal por trás das diferenças que podem ser encontradas, porque você está com um estudo situacional. Por isso que todo mundo fala assim, é muito mais fácil fazer um estudo randomizado, randomiza, acabou. Porque aí você randomiza, pensa talvez em 1 ou 2 variáveis que são muito importantes, por exemplo, a máquina, isso é uma variável super importante, você teria que estratificar, para eles receberem, os 2 grupos receberem a mesma proporção das máquinas, né? Ou sei lá, se já estava sangrando ou não, aí isso aí talvez fosse critério de exclusão, entendeu? Então a gente tem que tentar raciocinar um pouco mais como se fosse um ensaio clínico, como que ele deveria ter sido feito para esse resultado depois poder refletir mais na minha prática, entendeu? Bom, e tem uma outra coisa também, que aqui não tinha como eles corrigirem, né? Que no começo da pandemia, os primeiros 3 meses, que foram os primeiros 3 meses ali que não tinha heparina ainda, a gente teve uma queda de qualidade assim, ó, pum, de enfermagem, né? Então, as máquinas apitavam, coagulavam, ninguém via. Então, isso não preciso nem... Isso aí eu acho que vocês chegaram a ver aí, quem estava por aqui. Bom, mas isso eu acho, eles não teriam como corrigir porque o tempo foi pouco para corrigir para isso, tá? Onde que a gente estava? Bom, agora se vocês fossem escrever isso, então pensa... como que a gente vai fazer esse tipo de análise? Eu penso tudo a priori, eu olho para o dado, aí eu vejo o que é associado e coloco no modelo. Eu penso a priori, mas eu coloco o que for associado somente, eu rodo lá uma análise e vejo se é associado ou não. Como que vocês fariam isso? Para achar uma causalidade igual um randomizado, mas você teria que ser definido antes. Se você pensa em todo o trabalho antes de fazer o seu você vai fazendo, não, assim, as variáveis, porque vocês viram que eles fizeram um modelo de regressão ajustado, para ajustar para variável, certo? Fez um modelo de Cox lá. As variáveis que você vai botar nesse modelo, você tem que pensar a priori, botar todas, você tem que pensar a priori, olhar o dado, porque quando você olhou o dado, você já olhou o resultado. E aí, baseado no que você olhou, você vai ajustar para aquilo que for significante ou não, ou você esquece o a priori e bota só o que for ajustado lá. Como que vocês... Pois assim, você pensa a priori, se você encontra algum dado que você não tinha pensado, que por algum motivo parece que interferiu ali, acho que talvez você corrigiria por isso depois também. É o que eu penso. Deveria estar descrito, muito bem descrito. Assim, isso. O mais importante é você ser explícito em tudo que você fez. Entendeu? Qual que é o único jeito de você ser explícito? E isso não dá para fazer com o estudo retrospectivo. O único jeito é você falar assim, olha, o que eu quero fazer é isso aqui.
você publica um plano de análise estatística, tá? Aí depois, quando você rodou o estudo, você viu, puta, isso aqui não vai dar certo, eu tive que fazer um ajuste. Aí você fala assim, ó, o meu plano era esse, mas eu vi isso, e eu tive que ajustar para isso, para dar certo. Esse é o jeito que você tem certeza do que o autor queria fazer. Quando você pega um banco de dados para analisar, é muito legal, porque você começa a rodar lá e você vê lá, puta, esse valor de IP aqui deu 0,05. Que legal, vou botar isso aqui. Então, é natural, cara, isso aí eu falo por mim mesmo. Você começa a ver lá uns resultados, puta, que legal isso aqui e tal. Você começa a ver lá e você quer incluir. Então, hoje, o que é recomendado? Você tem que especificar a priori. Você pode até mudar depois, porque as coisas não são exatamente como você quer. E aí você fala que foi uma modificação pós-hoc e justifica. Mesmo as últimas revisões sistemáticas que têm saído, o pessoal publica o plano, às vezes ele dá uma mudadinha depois, mas ele fala assim, olha, a gente rodou, não deu certo. Não convergiu o modelo, tem coisas que não deu certo lá, você bota no computador, o computador não te dá a resposta. Aí você tem que mudar a estratégia, mas é justificado baseado no que você tinha feito, entendeu? Então aí tá tudo justificado, e é totalmente explícito, você sabe que a pessoa não olhou para o dado antes, entendeu? Então esse que é o jeito ideal. E aí eu te pergunto, em algum momento no texto eles falam, assim, para responder essa pergunta, para que variáveis eles pensarem em ajustar? E às vezes você tem que fazer um compromisso, porque o N é pequeno. Às vezes tem que falar assim, eu não consigo ajustar para comorbidade por comorbidade, para cada variável do SOFA, eu não consigo ajustar para isso. Às vezes o que você pode fazer, você pode pegar uma coisa global, você pode, por exemplo, assim, eu não consigo ajustar para cada coisa, mas eu ajustei para o SAPS. O SAPS dá uma ajustada para tudo aí. Tá? E o SAPS ele é muito bom para fazer isso, eu falo para vocês, o SAPS ele é muito bom. Você perde granularidade, mas é uma variável só, porque cada variável que você coloca no modelo, ela usa um grau de liberdade. E se você tiver pouco evento, se você botar um monte de variável, o modelo dá todo errado lá, ele não vai dar certo. Então, quanto menos variável você botar, melhor às vezes. Então, às vezes tem que fazer compromissos, entendeu? E aí, se você justificando, tá tudo jóia. Na prática, eu tenho certeza que eles pensaram em que variáveis eram associadas, mas o ideal é você falar assim, olha, a gente pensou nisso, e hoje o que é recomendado é você explicitar o modelo causal por trás, assim, inclusive fazer aqueles gráficos acíclicos, faz a figurinha e bota assim, o conjunto de variáveis que você acham que interferem na relação entre anticoagulação e coagular o filtro, entendeu? Seria esse o jeitão. Você descreve realmente assim, foi muito bem definido que o problema foi de coagulação do sistema. Tem alguma coisa, tipo assim, do catéter relacionado, porque às vezes eu sempre ficava em dúvida, assim, às vezes já chegou o dia seguinte, deu pau à noite, e aí, foi o quê? Foi o filtro coagulou. Mas aí ninguém sabia direito o que aconteceu, não tinha muito bem descrito o que foi uma coisa meio súbita, de uma hora para outra, assim. Se isso seria... o viés de mensuração. E aí, se o evento que você disse que aconteceu, ele realmente aconteceu. Isso aí, o jeito ideal é alguém adjudicar. Adjudicar o que é? O cara rever lá e falar, não, coagulou o filtro mesmo e não foi o catéter, tá? Assim, eu acho que pode ter uma variabilidade, mas aqui eu acho que como regra geral eles sabem se foi o catéter ou se foi o filtro, entendeu? Porque quando é o catéter ele tenta de novo, não deu, eu acho que eles, acredito eu, tá? Não seja o maior viés introduzido. Pode ser sim, pode ser também. O que vai acontecer na pressão pré-filtro se for o catéter? Falta das pressões do catéter, quando eu estava lendo. Não sei se foi isso, bem rápido, porque tem Vai ter uma pressão baixa, né? Mas... É que a pré-filtro é o principal, para pensar no aumento da resistência, porque você está dando, o fluxo é constante, entendeu? Aí a pré-filtro vai subindo é porque a resistência está no filtro, entendeu? Então, como regra geral, é isso na ECME assim também, né? Mas quando a gente... Se aconteceu, sim. É bem que se eu percebi dois grupos. Pode ser demais. Não sei. Não, mas aqui a gente está assumindo que mas só para você entender, o que você pensou é se existe um viés de mensuração no desfecho, tá? Em inglês é ascertainment bias.
se o desfecho foi adjudicado corretamente ou não. Então, os estudos multicêntricos, o que eles fazem, por exemplo? Tem alguém que só faz isso, só vê se o evento foi evento mesmo ou não. Você fala assim, ó, teve o evento. Aí tem um adjudicador do evento. Alguém que não é daquele centro ou que não faz parte do cuidado clínico daquele paciente para dizer se o evento aconteceu mesmo ou não, entendeu? Mas, perfeito. Então, aqui a gente está pensando em vieses, tá? Em coisas que podem introduzir, fazer com que esse resultado observado não seja bem que ele não corresponda a... Vamos sempre lembrar, quando eu estou fazendo inferência estatística, eu estou pensando se na minha amostra, isso que está acontecendo, é porque se isso aqui reflete a verdade na população, certo? Então, a gente tem a parte estatística, aqui eles mostraram uma diferença estatística, mas eu tenho a parte não estatística, que pode acontecer, tem várias coisas que aí são os vieses, que podem influenciar o resultado, né, e eu observo uma diferença estatística insignificante, mas que eu não consigo fazer essa inferência para a população, entendeu? É assim que a gente tem que pensar, tá? Ao longo do tempo, quantos pacientes estavam com trato hepático? Por exemplo, se a maior parte dos pacientes é mais no final do ano, vai ter viés, a gente foi melhorando ao longo do ano, assim como é Sim. Não, mas você está pensando no... É que eu acho que você fez duas coisas. Uma é assim, a performance do serviço como um todo. Muito bom. Não, boa pergunta. Agora vamos botar isso em nomes de medicina baseada em evidência. Tem duas coisas diferentes aí. Uma é o seguinte, se o protocolo foi realmente seguido. Eles mostraram isso, não? Não. Se todo mundo que recebeu heparina realmente estava no grupo heparina realmente continuou recebendo heparina? Não. Então isso é a primeira coisa. Então todo estudo clínico que a gente vê, o pessoal mostra lá, ele mostra a diferença fisiológica entre os grupos, certo? Então para ver, o nome disso é performance bias, é o viés de performance, se o que você se propôs a fazer, você realmente fez. Mas então, você está falando disso, eu gosto de lembrar do cálcio, né? Pelo cálcio foi diferente, perfeito. Então, apresentou. Tá? Pelo menos pelo cálcio, sim. Foi diferente, mas não ficou no alto que queria. A maioria dos pacientes. Tudo bem, mas teve uma separação entre os grupos. Então, o que eles se propuseram a fazer, a princípio eles fizeram. Vamos partir daí, tá? A outra questão é que, como esse aqui, na verdade, é um estudo antes e depois. Estudo antes e depois é o estudo que mais introduz viés, porque o que acontece? Geralmente, quando você faz antes e depois, é porque o antes estava muito ruim. Não, todo estudo antes e depois é isso. O antes estava muito ruim, aí você faz uma intervenção e o depois melhora. Isso geralmente, estudo antes e depois, quem que fala, Marcelo? O Finfer, né? Ele fala que até hoje ele procura um estudo antes e depois, que o depois tenha sido pior do que o antes. Porque o cara tem que ter feito uma cagada muito grande para isso acontecer. Bom, então... Porque geralmente é isso. Aqui eles não apresentaram dessa forma, mas no fim foi praticamente o antes e depois. Pode ser que alguns do depois não receberam extrato heparina, mas aí era o grupo de alto risco de sangramento. Entendeu? Então, olha só quanto viés você pode introduzir para fazer essa pergunta, né? De novo, gente, só primeiro momento, nada disso invalida estudo, ele está lá publicado e a gente tem que fazer análise crítica, né? Porque esse estudo aqui é o tipo mais comum de estudos que vocês vão ver na literatura. É o tipo mais comum de longe. É estudo observacional, tenta ver uma coisa e aí começa a ter várias coisas junto. Bom. Qual que é o outro problema? A performance ao longo do tempo. Né? E aqui na pandemia a gente sabe, isso é uma coisa que a gente sabe, que no primeiro pico a qualidade caiu muito. Certo? Então a sua pergunta a sua colocação faz todo sentido. Tem como ajustar para isso? É muito difícil, né? É muito difícil. Você pode botar assim, ó, eu botei o mês a mês, para corrigir para esse fator. Mas como é um estudo antes e depois, no fim ele ia ser, o depois provavelmente ia ser os... Não, então, mas provavelmente o grupo... Não, porque o depois era extrato heparina praticamente. Aí vai bater, o mês vai bater com o grupo. Isso, então vai ser muito difícil corrigir para essa sazonalidade. Se houvesse uma variação maior no depois,
talvez, e no antes também, se realmente era uma prática meio variável, aí você consegue ajustar um pouco mais para isso. Mas aqui eu acho muito difícil. Você pensa de alguma forma? Você acha difícil, né? Mas, assim, é excelente colocação também. Não deixa de ser um viés de performance aí da equipe, vai. Mas não é exatamente o... Vamos randomizar o paciente. Não, o randomizado eles fizeram também. Tem o randomizado também. Entendeu? Esse aqui é o observacional até meados de junho. Entendeu? O randomizado foi depois. Pelo menos é o que eu tenho. Ainda não, ainda não. Mas eu não vou me surpreender se o randomizado for igual. Se eles estratificarem, você entendeu? Porque olha só quantas vezes a gente está pensando. O que mais que vocês pensam aí que poderia ter introduzido viés? Você falou lá, o Missing Data, tá? Quando você excluiu, eles excluíram 1/3 da amostra. Por um motivo que não é justificável. Você excluiu 1/3 da amostra, tá? Então, para você excluir dado faltante, tem que ser uma coisa assim, sei lá, eram pacientes que... Tudo bem, a gente estava na pandemia, eu não soube nem o grupo, nem o resultado, eu não soube nada. Aí tudo bem, aí, putz, porque você imputar desfecho, imputar o grupo não dá, entendeu? Mas aí se você sabe o grupo, você sabe o tempo de patência do filtro, você usa uma técnica para lidar com dados faltantes, que a técnica mais utilizada é a imputação múltipla. Tá? Isso é possível fazer no modelo de Cox. A maioria dos textos não faz isso. O pessoal foge da imputação porque acha meio difícil, mas todo o guideline recomenda que se tem dado faltante, ele deve ser incluído na análise, e aí você vai fazer análise de sensibilidade para os seus dados. Você pode apresentar uma análise de casos completos, que foi o que eles fizeram aqui, para ver se o resultado muda, às vezes o resultado é o mesmo. Aí tudo bem, aí você fica bem tranquilo, que provavelmente e aqui provavelmente o mecanismo de perder o dado foi aleatório, foi totalmente ao acaso, porque mas pode ser que não, pode ser que eles só incluíram as UTIs, eles não incluíram o grau, que ele já alisou aqui no PS5 aqui, entendeu? Meus meses de maior terror. Pode ser que não incluiu o centro cirúrgico. Quem que eram esses pacientes aí? Eu não sei, entendeu? Então é importante a gente saber quem eram esses pacientes faltantes. E às vezes isso você apresenta assim, ó, quem tinha dado faltante como é que era e quem não tinha dado faltante como é que era, entendeu? Se tinha diferença entre os grupos. E quais dados estavam faltando? Eram variáveis super importantes ou eram variáveis... O dedímero, por exemplo. O dedímero não era uma variável super importante, entendeu? Eu não incluiria no modelo causal a priori. Tá? Foi. Eu tive um paciente que perdeu 8 membranas em, sei lá, uma semana. Então começou só com citrato e depois a aí estava coagulando muito. E aí depois de um tempo eles falaram assim, putz, vamos mudar o protocolo porque está tendo muita coagulação. Entendeu? De filtro. Aí aumentou o citrato e botou heparina. Mas o que eu posso afirmar com certeza, assim, a coagulação de filtro foi associada, por exemplo, a ter enfermeiro que nunca tinha trabalhado em UTI, entendeu? E que caiu lá e aí expandiu 200% no começo, né? Entendeu? Então tem uma redução de qualidade assistencial associada. Então é difícil você atribuir a mudança de protocolo apenas ao resultado, entendeu? E, gente, isso não é só aqui, isso é em todo lugar. Qualquer estudo que vocês virem, não só de Covid também, entendeu? A gente não sabe como que a coisa funciona lá no frigir dos ovos, entendeu? Você só vendo, você sabe como é que aquilo realmente funciona. Então é por isso que a gente tem que analisar muito criticamente. Tá? Estudo incêndico, a máxima do Bellomo, isso é para a vida. Não importa se é randomizado ou não, é sempre um estudo exploratório, né? Em algum momento eles falam que eles não estavam vendo PTPA como alvo de anticoagulação, mas em algum ponto eles colocam o PTPA da diferença dos grupos. Se tinha alguma estratificação que você indicava de anticoagulação plena. Não, é que aqui isso é outra coisa, eles tinham que excluir os pacientes que eram anticoagulados já, né? Isso é outro critério de exclusão, porque você não vai randomizar só para citrato um paciente que tinha indicação de coagulação, certo? Então esse é outro critério de exclusão que tinha que pensar.
baixar uma dose. Era uns 2,5. 2,16. Era só ver se não estava anticoagulando, aí podia reduzir. Era mais como critério de segurança do que alvo, entendeu? Era mais segurança do que alvo. Que é o que é recomendado mesmo. Quando você faz heparina pré-filtro, você não quer anticoagular o paciente, só o filtro. Então você bota pré-filtro, porque ela vai ter uma concentração maior ali, mas não vai anticoagular o paciente necessariamente. Entendeu? Eu vou ficar em pé e eu vou... Quando vocês colocam heparina pré-filtro, lembra que o fluxo de sangue dentro do filtro é muito baixo, certo? 200 ml, 300 ml por minuto, isso aí dá o quê? Até menos que 1/10 do nosso débito cardíaco, 1/20 do nosso débito cardíaco. Então, assim, um pouquinho de heparina que você põe lá, a concentração vai ficar super grande. Não quer dizer que ele vai distribuir homogêneo dentro do filtro, isso dificilmente vai acontecer. Mas faz sentido isso para vocês? Então, assim, a dose pode ser muito baixa. Assim, a regra grosseira, quando você vai colocar pré-filtro, é você colocar ali 1/10, 1/5 do que você colocaria no sistêmico. Eles escolheram uma dose até alta, 10 unidades por quilo. Né? E isso aí ia dar 600 unidades, 700 unidades, é quase anticoagulação plena para os doentes. Então, acho que eles tinham que ter alguma regra para parar mesmo. Mas uma coisa que é importante lembrar, mesmo o paciente estando anticoagulado, se, por exemplo, o doente virou, dobrou o catéter, a máquina parou de rodar, se ela ficar 10 minutos parada sem ninguém fazer nada, vai coagular, entendeu? Né? Então a gente tem que lembrar, mesmo que esteja anticoagulado, entre aspas, né? Isso é importante a gente ter em mente aí. Se não tiver fluxo de sangue, a anticoagulação sozinha não segura 100%, né? Bom, o que mais aí que vocês pensam? Esse estudo é maravilhoso, tem muita coisa para... A gente está muito adiantado no tempo? Tem um problema grande também esse estudo aí. Faz sentido a sua colocação, mas aí tem questão do N. Sim. Mas, ó, vamos ver. Aí é que eu acho que a decisão foi uma questão de N, mais, sabe? Para ter tamanho de amostra, porque provavelmente não ia dar para rodar muita coisa. Exato. Mas no fim eles analisaram como 2, né? Ó. Aí aqui... Sim. Mas aqui eles apresentaram vários modelos, comparando a CD mais heparina versus só ACD. Só que o só ACD tinha COVID e não COVID aqui, né? Esse grupo só ACD tinha os dois. Bom, aí olha só, eles ajustaram para o diagnóstico de COVID, para a dose do ACD, para a hemoglobina. Por que ajustar para a hemoglobina? Isso aqui é importante? Isso. Talvez seria mais interessante ser o hematócrito até, né? Ajustaram para a plaqueta, não ajustaram para a idade, no primeiro modelo, ajustaram no modelo 2, para a idade. Tá, bom, tudo bem. Essa tabela aqui, ela também tem uma descrição na literatura quando você faz um estudo para avaliar uma intervenção, um estudo observacional para avaliar a intervenção. O que eu vou te perguntar? Aqui eles estão falando que para cada um ponto de hemoglobina acima, para cada ponto de hemoglobina, eu não sei acima de quanto. O risco de coagular o filtro aumenta em 13%. Eu posso afirmar isso? Não? Hã? Por que não? Tá ali? O que vocês acham? Ana? O que você...
Tá, mas então por que apresenta esse resultado? Douglas. Responde aí. Eu já respondi uma, agora é outra. Então passa para trás. Eu acho que eles tentaram dizer assim, mostrar as variáveis que eles tentaram controlar. A hemoglobina importa, então vamos dizer como ela se comporta. Mas acho que não. Interpretar esses coeficientes aqui, esses dados? Não. Plaqueta não tem associação. Não. Uma coisa. Ele. Não, é que ali, tá vendo que o 1 não engloba? Nem dá o p-valor, né? Estatisticamente, ele quer mostrar que sim, mas... Não, eu acho assim, tipo, como a ideia é fazer uma análise exploratória, podia nem dar o p-valor para ninguém ficar inventando modo de interpretar isso. Então, isso aqui tem um artigo, isso não é muito falado assim, mas eles chamam de falácia da tabela 2. Tá? O que é a falácia da tabela 2? É você interpretar as estimativas de efeito dos confounders, das variáveis que você colocou para ajustar. Por quê? Se você quer saber se a hemoglobina é um fator de risco, o modelo causal é 1. Tá? Então você vai ter que fazer outro modelo causal a priori, barará. Se você quer saber se a anticoagulação reduz o risco de coagular o filtro, o modelo causal é outro. Tá? Então não dá para você analisar esses coeficientes. Então o ideal é não apresentar. Essa tabela aqui era para ter 3 linhas. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, hazard ratio, intervalo de confiança e valor de P. Só isso. Só dessa intervenção aqui. Tá? Mas, por que isso aqui sai? Às vezes um revisor fala assim, eu quero que apresente tudo aí. Porque a ciência é assim, ela tem os seus... Não é isso, você está mostrando as variáveis que você ajustou, só isso. Exato. Não é o valor, você ajustou. Aqui tem outra questão ainda, que é as variáveis contínuas, elas foram colocadas como contínuas. E provavelmente a relação entre hemoglobina e coagulação do filtro não é linear. Quando você bota como contínua, você está assumindo que a relação é assim, ó. Na verdade é assim, né? Quanto menor a hemoglobina, menor o risco. A relação não é linear. Isso a gente não precisa nem pensar muito. Tá? Ele ultrapassa, mas ao mesmo tempo ele mesmo assim insiste em botar esse p-valor, que a primeira vez eu bati o olho, eu fiquei assim, mas aí eu fui olhar o intervalo de confiança. É que geralmente você sempre apresenta a estimativa de efeito, o intervalo de confiança e o p-valor. Isso aí a maioria dos textos vai apresentar os 3. Tá? Mas assim, aqui, vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui eu acho ótimo, né? Que o valor de P deu significante, mas não é interpretável. O que você tem que pensar é o seguinte, eles ajustaram para essas variáveis. Então pense o seguinte, se vocês quisessem responder essa pergunta do citrato, para que vocês queriam ajustar, assim, no mínimo? O que vocês acham que pode ter relação com o filtro coagular ou não? E que pode ter relação com utilizar a intervenção ou não. Você tem que pensar nessas duas coisas, né? Mas principalmente com o filtro coagular não. Você tem que se preocupar mais com variáveis que influenciam no desfecho, que eu tenha que ajustar para eu isolar o efeito só da estratégia de coagulação. O hematócrito, tudo bem, eles botaram hemoglobina. É um marcador ali. Mas aqui eles só escolheram CVV-HD, né? Então, ou CVV-HDF. Mas tinha CVV-HDF, então acho que tinha que botar. Beleza. O que mais? O fluxo de sangue, isso é uma covariável. Eu acho que tem trabalho, né, Marcelo? Fluxo de sangue mais baixo, coagula menos, né? Isso a gente tem estudo também. O que mais? O tamanho do catéter, talvez. Mas aqui você está pensando em patência do filtro. Tudo bem, é algo a se pensar, mas... E variáveis do paciente, o que vocês acham? Tem um monte de coisa do paciente. Vocês não acham que o doente mais grave coagula mais? Mais inflamado, mais trombogênico? Então você tinha que, de alguma forma, tentar corrigir para isso. Ou pelo menos... Podia usar o SAPS. Ou SAPS, ou qualquer outra coisa. Mas olha o que eles fizeram para botar o dedímero. O dedímero ele não entrou nos outros modelos. Eles tiveram que tirar todas as variáveis para botar o dedímero. Tá? Por isso que eu falo que o dedímero não importa muito aqui para mim, porque o dedímero, provavelmente, quando você já leva em conta outras coisas,
ele já cai fora da brincadeira. É. O dedímero deve ter matado todo mundo ou todo mundo matou o dedímero? Deve ter sido um. Que mais? O que vocês pensam? Então, para você responder essa pergunta, você tinha que pensar assim, que variáveis tem que corrigir, isso depois de excluir quem não era elegível a essa possibilidade. Então, o paciente que eu não ia dar heparina, ele não pode estar no grupo controle do sem heparina, não pode, porque se eu já não ia poder dar heparina, esse seria o ideal, entendeu? Bom. Então, outra coisa que a máquina da diálise tinha que estar aqui também. Isso, né? Ou pelo menos o filtro, né? De área maior, área menor, alguma coisa assim, né? E a própria Nefro achava que a Diapact coagulava mais porque as máquinas estavam mais antigas, manutenção, tal, o rolete estava talvez atrapalhando. Eles estavam com essa impressão, né? De alguma coisa mais de engenharia clínica ali envolvida. Aspirar o sangue. Só pra... Sério mesmo? Não lembrava disso aí. Foi. Dialisou com 2 catéteres. Então foi culpa do Douglas. Não sei. Eles apresentaram isso? Mostra. Não? Bom. Agora vamos voltar só ver se tem alguma outra tabela aí. Aqui o que eles fizeram, eles fizeram uma análise univariada e eu acho que eles escolheram algumas dessas variáveis para levar para lá, né? Então eles levaram o dedímero, hemoglobina, a plaqueta não entrou aqui no começo, o uso da heparina. Só que lembrar que o uso da heparina é assim, essa variável ela tem várias coisas. É o uso da heparina, foi depois na pandemia, a qualidade estava melhor, então a gente tem que pensar nisso, né? Que é tudo isso que vocês já pensaram a respeito. Modalidade de tratamento. Isso aqui, por exemplo, não foi significante, mas eu teria botado no modelo, tá? Certo? Bom, então deu para entender? Se você quer responder o estudo observacional, são essas duas coisas. Se você fizer só essas duas coisas, se vocês pegarem qualquer estudo observacional e olhar essas duas coisas, se tinha critério de inclusão e exclusão, pensa bem nas duas intervenções, quais deveriam ser os critérios. E se o modelo de ajuste foi feito pensando na pergunta e não olhando o dado para depois botar, se só fizer isso e o resto for um basicão bem feito, assim, o cara apresentou odds ratio, intervalo de confiança, valor de P. Já está ótimo. E o que a gente tem de trabalho da literatura, quando você faz isso direitinho, muito frequentemente o resultado do estudo observacional ele chega próximo ao resultado de um estudo randomizado. Quando você não faz isso, é aí que você vê as discordâncias, você vê os spins de resultados, tá? Então por exemplo, tem o Miguel Hernan, que é o epidemiologista lá de Boston, ele super defende você fazer estudo observacional para analisar a intervenção. Porque muitas das coisas estão acontecendo, ninguém quer fazer um estudo randomizado, você consegue usar aquele dado para trazer alguma coisa. Mas tem que ser, é muito mais difícil. É muito mais fácil você randomizar. A única coisa que é diferente de randomizar ou não é você ter que aprovar no comitê de ética e pegar um termo de consentimento. Entendeu? Porque aqui foram protocolos diferentes. É a única diferença. Entendeu? Então é muito mais fácil você randomizar e aí controlar para todas as covariáveis randomizando do que você fazer isso aqui tudo, né? E por isso que quem faz ensaio clínico falou assim, hoje a gente tem que partir para os ensaios clínicos em plataforma, adaptativos, entendeu? Porque entrou na plataforma, ele vai ser randomizado. Duas estratégias equivalentes para você saber o que é melhor. Agora tem uma coisa que chama muita atenção, não sei se vocês prestaram atenção, volta um pouquinho. Aí, o que chama a atenção dessa tabela? O pessoal de casa aí, ou os deuses, também podem falar, quem está no... O que você achou da mortalidade?
Pô, que 85% é muito, né? Eu não sabia disso aí, não. Eu fiquei bem assustado, hein? Você sabia, Emerson? Não, mais, né? O Best tem 20 anos, Marcelo. Tem quase 20 anos. Quando mandavam aqueles dados assim, da UTI, esse mês foi tanto, a vontade da gente foi tendo quando dava uma data, eles tentaram comunicar os 80% para ser aqui. O BEST é um estudo multicêntrico internacional, que o HC foi o representante brasileiro de mortalidade, enfim, analisou várias coisas. Mas eu acho que o que mais chama atenção é isso. A segunda coisa que chama atenção é compatível com o que a gente teve de estudos de anticoagulação aí em Covid, é que a taxa de sangramento não é enorme, assim, né? Então, parece que se você for pensar em segurança, parece que é ok, mas, de novo, como faltou 1/3 da amostra, esse dado eu não sei se ele é verdade ou não. Eu fico totalmente inseguro de saber se isso é a realidade ou não, entendeu? Mas é uma coisa importante a gente saber e é compatível com os ensaios clínicos aí do que a gente observou. Não, chega em 50%, né? Seu jazz contínuo. Onde? RIT, citrato versus heparina. Ah, sim. Em torno de 50%, 50% a 60%. Eu acho que os de sepse também, né? Os últimos que teve aí, também chega nisso. Ou seja, a gente dá para tentar chegar lá. Bom. Alguma coisa mais aí a respeito? Volta para a conclusão agora do estudo. A minha ou a do estudo? A do estudo. O que vocês acham? A conclusão é perfeita, assim, ela tinha pergunta, está respondendo a pergunta, tá? Então, isso quando vocês querem ver se o estudo, quem escreveu tá com a cabeça no lugar, a conclusão tem que bater com o último parágrafo da introdução, tá? Então bateu aí, né? Ele trouxe a resposta para a pergunta. O que vocês acham dessa conclusão aí? Lembraram das limitações do estudo e colocaram alguma coisa confirmação. Perfeito. Hã? Eles botaram appears to extend. Mas você aqui olhando, parece que eu olhando, eu entendo que isso aumentou a produtividade, sabe? Pareceu aumentar a produtividade. Isso aqui é uma salada, tá? Então, o JAMA tá falando para fazer uma coisa, o New England de outra, e outras revistas outras coisas, tá? A recomendação atual é que você pode falar que você tentou testar uma associação causal, mas você vai chamar de associação, você não vai falar que foi um efeito necessariamente causal. Mas aqui com esse texto não dá, porque não teve modelo causal e não teve critério de elegibilidade compatível com um ensaio clínico, entendeu? Então, não dá para você utilizar, na minha opinião, não dá para usar essa terminologia. Aqui, no máximo, o que daria para falar, o jeito que eles falaram tá ok, ou falar assim, que a heparina sistêmica com o citrato foi associado à extensão do filtro, mas isso pode ser explicado por outros achados que não foram corrigidos na nossa análise. É como eu botaria essa conclusão. Só que assim, quando você está tentando publicar um paper, você quer vender seu peixe. Então, às vezes, você joga essa isca aí. Se os revisores aceitaram, o editor gostou, passou. Entendeu? E vocês têm que entender que você conseguir chegar publicar um paper assim não é fácil, né? Então, tem todo quando você está ali no processo de revisão por pares, você tem que fazer concessões, é um negócio até meio político, assim, você fica... Então, você faz concessões, às vezes o cara fala, não gostei disso que você falou, muda, deixa esse tal jeito. Aí, se você não muda, às vezes você toma pau no paper. Aí, se você muda, sai, mas não sai bem como você queria, entendeu? Então, isso tudo faz parte do processo de publicação.
Por isso que, assim, não importa a pessoa que fez, não importa, a gente tem que saber fazer análise crítica. Porque às vezes o que saiu não era o que o autor queria, nem o que os revisores achavam que era melhor, foi um meio termo. Entendeu? Mas eu acho que a melhor conclusão é que foi associado a menor, porém tem outras coisas que poderiam influenciar. Por isso é necessário fazer ensaio clínico para a gente saber se é melhor ou não. Mas a conclusão final é que ensaios que são necessários, eu acho que ela é válida. Né? Então, mas assim, é ponderado, entendeu? Ele não afirmou assim, categoricamente, reduz mortalidade, ou reduz a coagulação do filtro. Última coisa aqui que a gente não pensou. Eles usaram a análise de sobrevida para ver a potência do filtro, né? O que pode acontecer que impede você de analisar a potência do filtro? Bota lá no Kaplan-Meier lá. Exato. Não, o tempo imortal ele é antes de entrar no estudo. Isso aí é outro conceito, é risco competitivo. Certo? Porque se o paciente morre, ele não pode mais ter o evento. Certo? Que é coagular o filtro. Isso. Então vamos lá. Aqui eu falei para vocês, não tem motivo para os pacientes serem censurados. Por quê? Porque o cara tá numa UTI, você tá acompanhando o cara. O cara não vai pegar, sair andando e migrar. Mas morrer, tem um outro evento que impede ele de ter o De evento. ser analisado, né? Isso é o risco competitivo. E na UTI é o risco competitivo mais comum. É morrer ou ter alta, tá? Uhum. Quando você tem alta, você também não pode ter o evento que você está vendo só na UTI. Tá? Certo. Dependendo, né? Sei lá, ficção de catéter. O catéter continua e ele foi de alta, é um risco, a alta da UTI é um risco competitivo. Bom, aí você tem que incrementar mais. Você tem que fazer uma análise ajustando para risco competitivo. É um modelo semelhante para análise de sobrevida que você tenta buscar isso. Isso não foi ajustado. Ó, isso aqui é R, né, Marcelo? Isso aqui é no R, né? Olha só, tá vendo aqui? Uma cruzinha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, isso aqui foram pacientes que foram censurados. Eles não tiveram evento. E aí, quando você tem uma cruzinha dessa, o que acontece? Ele não vai contar como um evento, mas no tempo seguinte, no T mais 1, ele sai do denominador. É isso que a análise de sobrevida faz. Tá? Então, olha quantas cruzinhas tiveram aqui. Provavelmente que morreu pouca gente nas primeiras 72 horas nesse grupo aqui. Tá? Que aqui a única forma de censurar que eu penso aqui é morrer. Ligou a diálise e morreu, ligou a diálise e morreu. Olha o azulzinho aqui. Deu strike de cruzinha. Aí teve umas cruzinhas aqui a mais. Antes de vencer o filtro. Você começou a dialisar, tipo, aconteceu algumas vezes no Covid. A gente está precisando de máquina, tem outro paciente mais grave, esse aí você já dialisou o tanto que você queria. O que vai acontecer com ele? Ele também seria censurado, não? Seria censurado. Não é só morte. Não é só morte. Mas tanto é que, sempre que vocês forem ver isso, aí vocês têm que olhar as cruzinhas, tá? E vocês têm que olhar aqui embaixo, ó, que é o denominador. Por exemplo, 72 horas não dá nem para apresentar, entendeu? Porque só tem 1, 4 e 26. É difícil de você interpretar aqui, porque todo mundo saiu já do denominador, né? Entendeu? Por isso que é interessante ver aqui até 24 horas. Eu acho que é aqui que é o principal ponto, entendeu? O que aconteceu no vermelhinho? Olha que interessante, vamos ver aqui. Tinha 124 e virou 77. Isso dá quanto? 47? Isso, 47. Não, 47 de N. Aqui foi 36, é isso? E aqui foi 22. Aí tem que ver as proporções. Mas se eu olhar as cruzinhas já dá para ter uma ideia, entendeu? Porque olha, é só você olhar aqui o vermelho. Por que virou uma linha mais grossa? Porque é um monte de cruzinha. Entendeu? Mas aqui, como por causa dessa questão que você falou, que pode ter desligado por outro motivo. Eu acho muito difícil, porque quando você liga contínua, você quer que fique pelo menos 24 horas, você concorda?
Então, se você olhar as primeiras 24 horas, não é para desligar por esse motivo. Então, é porque morreu uma galera ali, entendeu? O que eu acho, pelo menos. Foi na tabela 2 da mortalidade? Ó, esse. É a 2 que apareceu a mortalidade, né? É a 3. Essa aí. Essa aí. Tem. Ó, pensa assim, para esse estudo que vocês estão vendo, no delta T de um pouquinho mais de 72 horas, quem perdeu o filtro não perdeu o filtro. Mas a mortalidade foi igual nos dois grupos com Covid positivo, não foi? Mesmo assim, continua sendo um risco competitivo digno de nota? Não sei se eu me fiz entender. Tempo, né? E não da mortalidade. No final das contas. Uma você precisa ter certeza que as coisas foram ligadas uma à outra, né? Quem morreu realmente é do grupo, assim, teve evento ou não teve evento. E a outra é o tempo, né? Que o cara pode ter morrido no 60º dia. Mas aquela linha toda vermelhona lá, morreu muito mais gente lá nesse tempo do que no resto. Só isso já paga o resultado. Pode perder, não tem que ter perdido o que eu recebi. Bom, dito isso, vocês concordam com a conclusão do estudo? Acho que dá para concordar com a conclusão, mas assim, agora vamos pensar, do ponto de vista metodológico, sem pensar na área estatística. A gente viu que tem vários vieses. Tem viés de seleção da amostra, tem viés de... talvez tem viés de performance, entendeu? Então tem várias coisas. Esse aqui é o exemplo do porquê o pessoal quer acabar com o valor de P. Tá? Isso porque o valor de P deu positivo, aí você fala assim, funcionou, mas o modelo teórico por trás tem vários vieses que podem explicar o resultado, não totalmente por outros motivos, né? Tá? Que não sejam somente por questão estatística, né? E aí a gente ainda tem uma outra questão, que talvez o modelo estatístico utilizado para responder a pergunta não seja o melhor. Tá? Então, porque não levou em conta riscos competitivos. Agora volta lá para suas conclusões. Aquela última frase ali. Você muda alguma coisa aí? Na sua pergunta? Avalia nossa realidade, isso sim. Avalia nossa realidade. Mesmo assim, para ver quanto for outro, ele foi competitivo, tá? Uma coisa que eu tenho para é que me parece muito que assim, o objetivo realmente é ver essa questão de poupar o filtro pensando no dado econômico, na economia. Só que tem outros fatores associados também. No momento eu vi assim, fazendo uma análise se realmente o custo final teve impacto. Porque eu não sei assim, beleza. Não, mas isso veio de você ou estava escrito? Não, eu pensando aqui. Não, mas do custo, eles falam do custo no texto? Não, sim. Eu acho que bem assim, tipo, no final a discussão. Mas custo você tem que medir. Não dá para você inferir, porque você está certo. Mas o pessoal aqui você tem um pessoal que faz técnica de microcusteio aí, a Evelina, o pessoal aqui. A gente faz essas técnicas, aí, por exemplo, eu não sei, porque tá, assim, olhando aqui, do ponto de vista de só questão baseada em evidência. Esse estudo, do ponto de vista teórico, por exemplo, eu não incluiria numa meta-análise, porque ele é considerado de baixa qualidade metodológica por tudo isso que a gente falou. Ele tem vários motivos pelos quais esse resultado poderia ser encontrado, e a gente não ajustou ou na área estatística ou no desenho do estudo. Tá? Isso na ferramenta mais moderna, que é a Robbins. A ferramenta antiga, que o Newcastle estava o score, provavelmente ia dar boa, né, noção? Porque fez análise multivariada e tal, ela ia dar que o estudo é metodologicamente adequado. Os estudos mais modernos, a ferramenta atual que chama Robbins, de analisar o estudo transacional, ela ia dar pau aí na qualidade metodológica.
Eu, de novo, gente, não estou falando o estudo está lá, isso aqui é super legal, levanta uma hipótese, entendeu? Então, mas eu não me surpreenderia se o estudo randomizado for neutro. Então, eu acho que a única coisa que talvez eu mudasse nesse meu slide é que eu botaria um tópico assim, acho que não muda a minha conduta, não mudaria a minha rotina, talvez. Mas eu ainda acho que parece ser seguro, assim, parece ter benefício. O estudo situacional é muito bom para você ver o que realmente acontece, porque você tem menos critérios de exclusão. Então, o falar em ser seguro, até eu acho que dá para falar, mas o que me incomoda aqui é a questão que excluiu um terço da amostra. Isso me incomoda muito, muito mesmo. Eu não sei, vai que excluiu os que sangraram, os que fizeram, eu não sei. Então, eu não sei, não dá para gente saber. Mas se você tem um estudo situacional que não exclui tanta gente, eu acho que dá para você afirmar isso um pouco melhor. E nessa população, um estudo de um centro único, parece seguro. O benefício, aí eu acho que assim, o modelo teórico tinha que ser melhor, a análise estatística tinha que ser adequada para a pergunta em questão, que era uma pergunta com risco competitivo, aí teria que fazer essa inclusão. Entendi. O que eu mais gosto é porque é nossos pacientes. Acho que a primeira linha acho que é o que eu mais valorizo, assim, que é a gente. Então. Não, isso é importante. O que a gente tem que saber disso aí tudo? Assim, não sei se agora o nosso estado ainda é esse, mas dialisar com o HC, o valor agregado é muito baixo. Né? Tem que pensar muito antes de indicar uma diálise, porque o 95%. Por isso que nunca ninguém conseguiu mostrar que a diálise contínua é melhor que o intermitente. Né? Quando o doente realmente precisa de diálise contínua, a mortalidade é muito alta. Até a ECMO é menor. A mortalidade da ECMO é menor. Não, mas também teve a questão, mas até... Não, digo na literatura, a mortalidade da ECMO é 40%. Então. Fenovenosa, geral? Pré-Covid. Pré-Covid está em 40%, 50%, né? Então, só que eles também dialisam. Mas, só para a gente ter uma ideia de... que o rim é um marcador muito grande de que a coisa está muito mal. Né? Então, gente, eu acho que o grande exemplo de estudo, assim, esse estudo é muito legal, acho que por ser nosso, né, por ser daqui, não é fácil fazer estudo situacional. Né? A gente tem um dado nosso, né? Mas para vocês, eu acho que é entender isso. Quando você quer analisar uma intervenção é uma coisa. Depois a gente vê se tem algum outro estudo que testou, porque o que eles apresentaram naquela tabela 4, eles podiam analisar fatores de risco para a coagulação do filtro, mas isso é outra pergunta, vocês concordam? Então, você não quer avaliar se a heparina funciona ou não, você vê fatores de risco para a coagulação do filtro. Aí você também tem que pré-especificar o que você quer estudar, né? Você tem que lidar com dados faltantes, você também tem que levar em conta risco competitivo, mas aí sim se apresenta todos os coeficientes, porque você está pensando nos fatores de risco para aquele evento acontecer, entendeu? É diferente quando você quer perguntar se uma intervenção funciona corrigido por outros fatores, entendeu? Acho que esse que é a teoria por trás disso aqui. Boa. Almoço. Obrigada, Bruno. Não,